Excelente. Enquanto está todo mundo terminando de chegar aí para compartilhar conosco, eu quero recapitular com vocês o que nós vimos semana passada. Hoje a gente vai dar continuidade na unção de domínio que nós participamos aqui. Semana passada nós falamos sobre o homem, sobre o Ish, como Deus criou o homem, uma espécie com masculino e feminino. E nós aprendemos duas coisas tremendas a semana passada, que foi a ideia do homem ser feito à imagem e à semelhança. Lembrando que imagens são características e qualidades. Então, eu possuo as características, eu possuo as qualidades do meu Criador, de Yahvé, e depois nós aprendemos também a questão da semelhança. A palavra semelhança no hebraico é funcionar igual, fazer igualzinho, funcionar igual. Por isso que eu mostrei para vocês os textos que Jesus sempre falou no Novo Testamento. Ele disse, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê o Pai, o Filho só faz aquilo que vê o Pai fazer, e isso significa que eu e você também fomos feitos à imagem e a essa semelhança para funcionar igual ao nosso Criador. E nós então entramos na questão de domínio, que nós fomos criados para esse domínio, e a palavra domínio, nós estudamos ela também, que é a palavra hadá, que é governar, comandar, controlar, ter autoridade soberana e liberar, e isso entre coisas, recursos, fontes, não em pessoas. Mais uma vez, quero deixar claro aqui para vocês que não é para dominar gente, não é para dominar pessoas. Quando o ser humano domina sobre outra pessoa, isso é opressão. E essa opressão não vem do Criador. A Bíblia diz em Provérbios que a opressão faz endoidecer até o sábio. Qualquer pessoa que estiver vivendo algum tipo de opressão, ela tem a tendência de ficar pirada, de ficar maluca, de ficar depressiva, e muitos vão até para a questão de suicídio realmente. E aí nós entendemos o princípio fundamental da criação do ser humano, que é o domínio. E hoje eu quero entrar com vocês no tema, no título. Se você quiser anotar o título, é unção de domínio, e o título é Resgatando e Ativando seu direito de dominar. Você vai entender o porquê desse título, ele é poderoso. E eu quero dar uma dica aqui a todos os líderes, a todos os pastores e pastoras, que, por favor, pregue essa palavra nas suas igrejas. Faça esses estudos bíblicos nos seus grupos. Você que é líder, você estude isso com seus funcionários, estude isso com a sua equipe. Isso é extremamente importante. Então, o título dessa mensagem de hoje, desse nosso estudo de hoje, é Resgatando e Ativando. Resgatar é uma coisa, ativar é outra coisa. Resgatando e ativando seu direito de dominar. Né? Então, diante disso, é importante a gente aprender dois verbos. Dois verbos que exprimem as atividades do Yahvé, do Criador, todas as vezes que é citado o termo bíblico. Né? Então, quais são esses dois verbos, Paulo? Eu quero que você anote aí, é o verbo criar e o verbo fazer. O verbo criar e o verbo fazer. Eu pedi aos pastores para anotar com detalhe essa palavra, porque essa palavra é poderosíssima. Vocês vão entender essa diferença agora de uma forma tremenda. Os dois verbos é criar e fazer. E o livro de Gênesis, capítulo 1, ele está cheio desses dois verbos. Ele é expresso sobre esses dois verbos. E nós precisamos estudar os dois verbos no original. E eu fui para o hebraico, como sempre, a gente tem que ir para o hebraico para entender a originalidade do verbo. O verbo fazer, anote aí, fazer. O verbo fazer, em hebraico é asah, A-S-A-H. O verbo fazer, asah. Muito bem. Esse verbo, ele está ativado no livro de Gênesis, capítulo 1. Ele está ativado no versículo 7, no versículo 16 e no versículo 25, com as seguintes temáticas em cima dele.
No versículo 7, lá, fez, pois, Deus o firmamento, fazer. Depois vem no versículo 16, fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior nos céus, né, o sol e a lua. E depois, no versículo 25, que diz, e fez Deus os animais selváticos. Fez Deus os animais selváticos. Importante a gente entender essa diferença dos verbos, que aqui no original ele é usado como azar, de fazer, ok? E tem muita expressão aqui em Gênesis também que fala assim, e assim se fez. Anote essa expressão, líderes, importante você anotar ela. E assim se fez. Por que assim se fez? E assim se fez significa que foi feito de acordo com a palavra. Foi feito de acordo com a palavra. E assim se fez, né? E disse Deus, parará, 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 e assim se fez. E disse Deus, parará, 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 e assim se fez. Tá legal? Muito importante isso. E você que está aí anotando esse texto conosco no chat, extremamente importante a gente entender isso. Tá legal? Muito bem. O verbo fazer, que é o azar, A-S-A-H, ele tem um significado que é, nesse contexto bíblico, que é produzir a partir de uma ação de um objeto já existente. Produzir a partir de uma ação e de um objeto já existente. Obrigado, Regis. Regis está anotando para a gente aqui no chat, que é muito importante. Então, a palavra azar é produzir a partir de uma ação. Se você for estudar esse verbo no dicionário brasileiro, português, eu dei uma olhada em vários dicionários, e o Primeran, que é um dos dicionários online, ele dá aproximadamente 40 significados desse verbo fazer. O cara se fez de bobo, o cara se fez dessa maneira. Então, tem 40 significados do verbo fazer, mais de 40 nesse dicionário, tá legal? E isso é interessante, porque tudo que vem do verbo fazer traz um significado que é produzir a partir de uma ação já existente. Ou seja, eu vou fazer um bolo. Para eu fazer um bolo, eu tenho que usar coisas que já existem. Eu vou fazer whatever que seja. Então, o verbo fazer, ele traz esse significado de algo que já tem, ok? É produzir. Seria uma ação de algo já existente. Agora nós vamos para o segundo verbo, que esse segundo verbo é muito interessante. Eu não sei se alguém já ouviu falar. Se alguém já ouviu falar, levanta a mãozinha aí e diz. O segundo verbo é o verbo bara. B-A-R-A, em português. O verbo bara. Essa expressão bara, transliterada para o português, ela vem do hebraico, e no hebraico ela só tem 3 letras. Ok? Esse verbo bara, do hebraico, ele é muito tremendo, porque a palavra bara é criar do nada. Pode anotar aqui para mim no chat, por favor, Regis. Bara é criar do nada. Criar do nada. E ela aparece em Gênesis 1. No princípio, criou. Aí, esse criar aí do versículo 1 é o bara. Depois nós vamos encontrar esse mesmo bara no versículo 21. O versículo 21 diz que criou Deus, então, os grandes animais marinhos. Interessante isso. Muito interessante. E depois nós vamos para o versículo 27. Versículo 27. Olha que legal. O versículo 27 diz, então, que criou Deus o homem. Uau! Olha que interessante. A diferença de fazer e de criar. O criar, como eu disse para vocês agora, no bara, é do nada. Criar do nada. Não existe, vai criar. Do nada. Tá legal? Então, criar é do nada. É como se fosse chamar a existência
algo sem o auxílio de nada pré-existente. Isso é criar. O músico sabe muito bem o que é criar música. Ele vai criar um som, apesar que hoje, apesar que todas as notas musicais já foram catalogadas, existem, mas quando ele vai criar uma melodia, ele vai combinar aqueles ritmos, ele vai criar, fazer a partir de algo que já existe. Então, o criar a partir do nada é uma característica interessante, porque, olha só, no original, em hebraico, anote isso aí, você que é líder, é importante você saber disso. No original em hebraico, esse verbo ele é somente usado em relação a Elohim, a Yahvé, e somente ele sendo o sujeito do verbo. Ninguém mais usa o verbo bara como criação do nada. Excelente. Excelente. Quem aprendeu alguma coisa? Excelente. Então, show. Então, nós vamos avançar. Olha só que interessante. Isso aqui é muito, 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 muito fera para mim e para você entendermos isso. A palavra bara, é o B, o A e o R, é o mesmo vocábulo da palavra no princípio em hebraico. Anote isso que é importante. Eu próprio vou escrever isso aqui. É muito importante para você. Deixa eu escrever isso aqui, ó. A primeira palavra em hebraico é essa que eu coloquei aí no chat. É a palavra Bereshit. Bereshit. São três palavras, as três palavras mais significativas da Bíblia inteira é Bereshit, bara, Elohim. São as três palavras, as primeiras três palavras da Bíblia. Bereshit, bara, Elohim. Olha que coisa poderosa. A palavra Bereshit, que significa no princípio, quais são as três primeiras letras dela? São as três primeiras letras do verbo criar do nada. Ela aparece duas vezes no início da criação. Então, Bereshit bara significa esse no princípio. Ao contrário que todo mundo pensa, a palavra shit, em hebraico, S-H-I-T, não é o mesmo shit em inglês, tá legal? A palavra shit em hebraico é princípio. Princípio. E quando se usa a palavra Bereshit, significa é o princípio do nada. E aí vem a palavra bara, que significa criar do nada. Então, no princípio do nada, criou do nada. Quem criou do nada? Elohim. E muito importante você prestar atenção nisso, porque na nossa Bíblia, a nossa tradução para o português mostra para mim e para você apenas a palavra Deus. A palavra Deus me dá a unicidade de um ser. A palavra Elohim mostra que é o Deus triuno, o Deus trino. Elohim é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três em unidade, criando, estabelecendo o princípio a partir do nada. Então, Bereshit bara Elohim significa que a Trindade estabeleceu para criar a partir do nada. E o interessante é que o verbo criar do nada foi impregnado em três versículos que eu acabei de te dar. Gênesis 1, 21 e 27, que, olha só, é a criação do mundo, vamos chamar assim. No 21, é a criação da alma, quando Deus cria os animais. E no 27, é a criação da raça humana, do espírito, porque Deus pegou um boneco e soprou nele o seu espírito. Quem está me acompanhando? Está muito profundo, posso continuar descendo? Ele está criando do nada, de dentro do seu próprio ser, ele tira e emana o teu próprio ser no boneco que ele estabeleceu. Ou seja, quando ele sopra, aquele sopro de Deus
não é um sopro que a gente costuma dar para apagar a velhinha em dia de aniversário. A palavra sopro que Deus dá para mim e para você ali significa exalar, entrar dentro, se jogar. Por isso que muitas vezes a gente fala assim, respira fundo, inala, exala. Esse é o soprar de Deus. É o exhale, é o exalar, é o lançar-se sobre. Quando ele fez assim sobre o homem, ele criou o homem do seu próprio ser e o homem passou a ser, então, essa vida tremenda. Então, 3 coisas na Bíblia, anota aí no seu caderno, 3 coisas na Bíblia são relacionadas ao criar do nada. O universo, a alma e o próprio ser humano, o espírito, que Deus estabeleceu. Como nós somos espírito, nós somos a criação do Senhor. Interessante que a palavra criar do nada tem 3 vocábulos. E a palavra e Deus também é 3, Pai, Filho e Espírito Santo. A maneira com que o judaísmo estabelece a quantidade, eu não sei se quantos de vocês sabem, cada letra no judaísmo tem um número. Eu não sei se vocês sabem disso. Então, quando você pega as letras e vai somando, por isso que quando a gente estuda a Bíblia, é importante você aprender numerologia bíblica para saber por que, que o número 7 significa a perfeição, por que, que o número 4 tem uma atitude, por que, que o número 3 é importante, por que, que 12 é um número chave para Deus. Deus não escolheu esses números por coisa à toa. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro que é sobre um judeu que decifrou a Bíblia. Ele pegou o Velho Testamento e começou a colocar a numerologia bíblica e ele descobriu dentro da Bíblia vários atos que já aconteceram no universo. É melhor parar por aqui, né, gente? Vamos continuar no bar que tá bom, né? Daqui umas próximas mentorias lá na frente a gente entra nisso, porque é muita coisa de Deus que existe dentro da Bíblia que a gente lê, mas não entende, a gente ouve, mas não consegue discernir, tá? Então vamos embora lá. Então vamos continuar no Bara e no Azar. Qual é a diferença então, para eu e você pensarmos agora, qual é a diferença então entre criar e fazer? Eu e você acabamos de aprender que esses 2 verbos são os 2 verbos que a Bíblia usa em relação a Elohim. Qual é a diferença? Escreve para mim aqui no chat, por gentileza. O que você pensa sobre qual é a diferença entre criar e fazer? Vamos criar uma coisa e vamos fazer uma coisa. Qual é a diferença disso? Para você que acabou de ouvir isso. Escreve aqui no chat, por gentileza. Compartilha comigo. Eu quero sentir você. Por que nós estamos estudando esse termo criar e fazer hoje dentro da nossa própria aula de mentoria? E dentro do estudo que é o estudo do hebraico, que é nós entendemos a unção de domínio. O que criar e fazer tem a ver comigo? Por que criar e fazer é importante para mim? É importante para você? É importante para nós entendermos isso. Qual é a diferença, então, de criar e fazer? O que você aprendeu? Compartilha comigo aqui do lado, por gentileza. O que é criar e o que é fazer? Porque nós vamos entender algo muito tremendo em relação a isso. Vamos lá, vou te dar 1 minuto. 1 minuto para você escrever para mim o que você entendeu do que é criar e fazer. Vamos lá, gente. As participações começaram a aparecer aí. Vamos lá. Fazer é algo a partir do que já existe. Criar a partir do nada. Show de bola. Criar é original. Amei essa aqui, ó. Criar é original. Fazer envolve ação com algo que já existe. Então, criar é original. Que legal. Se eu perguntar para você o que é criatividade, fulano é criativo. A criatividade é do fazer ou é do criar? Do criar. Ótimo. Eu passei muitos anos da minha vida acreditando que a criatividade era do criar.
Hoje, fazendo um estudo sobre a palavra criatividade, eu descobri que criatividade é do fazer. Porque você vai pegar algo que já existe e vai somente adicionar coisas naquilo e você vai ser criativo. Criatividade é diferente do criar, porque o criar é do zero, é do nada. Criar é fazer uma coisa inexistente. Inexistente. Passou pelo... Então, criar é estabelecer algo de como nunca existiu, de como não existe. Por que isso é importante para mim e para você? Veja só. Eu e você, nós somos criados ou fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Dá alguma diferença agora para mim e para você ou não? O homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Criou Deus os animais. Fez Deus os animais. Qual que é a diferença dessas duas frases? Você que está comigo desde o início da mentoria, você já pensou um pouquinho sobre isso. Fazer é algo a partir, é uma ação a partir daquilo que já existe. Então, o homem, na verdade, ele precisa poderosamente entender que ele foi criado. Então, escreve aí no seu caderno, por gentileza, o ser humano foi criado. Por que isso é importante, gente? Porque no momento em que você definir isso no seu coração, no seu espírito, vai mudar muito, 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 muito a sua história de vida. Porque a criação foi a partir do zero. Lá em Romanos tem um texto que Deus chama à existência as coisas que não existem. Isso é muito importante para nós entendermos. Então, o homem, a raça humana, ela foi criada do nada. Deus pegou do próprio espírito e fez o espírito dele. E quando ele faz o espírito dele, é esse espírito dele que muda todo o nosso significado e que muda toda a nossa história. É o criar de Deus que estabelece todas as coisas. Então, esse bara de Deus é o princípio original de tudo. Agora, preste atenção nisso que é extremamente importante para você continuar nesse pensamento comigo. O sistema mundial, a cultura que nós vivemos, a cultura dos povos, príncipe das trevas, Satanás que governa sobre essas coisas, ele não quer que eu e você entendamos essa diferença. Por quê, Paulo? Porque no momento em que o homem não puder usar a sua capacidade de criar do nada, ele não exerce a sua autoridade divina. Uau! Nessa hora você fala assim, uau! Eu e você fomos criados por Yahvé para nós podermos criar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós fomos criados para criar. Por isso que a Bíblia diz que Satanás não cria, ele faz o quê? Copia. Nós não podemos ficar copiando coisas, nós precisamos deixar o nosso espírito livre para criarmos. Dentro de mim e de você já existe esse potencial tremendo de criação. Se eu e você entendemos o princípio disso, o homem, o ser humano, no momento em que ele foi criado, como eu disse para vocês na mentoria passada, ele foi criado no 6º dia da criação, como sendo a última obra da criação. A última obra. Ele foi criado como a cereja do bolo. A finalidade da criação do homem para que ele pudesse, então, dominar. Esse é o propósito tremendo do homem. Capítulo 1 de Gênesis é o capítulo da criação. Ele termina com o 6º dia, com a criação deste ser majestoso para dominar. O capítulo 2 inteiro, eu e você vamos entender que o homem já entra agora no princípio do capítulo 2 como autor da história para dar continuidade à criação. Escreve isso aí, por favor, no seu caderno. No capítulo 1, o homem é a coroa da criação. No capítulo 2, ele é a continuidade. O homem, então, ele é criado para dominar, é dado para ele toda a autoridade, é dado para ele todo o domínio, ele tem domínio agora sobre todas as coisas. O homem recebe esse domínio para trabalhar no Éden, para
continuar o processo da criação da história. Lembra que Yahvé, depois que ele criou o homem, ele descansou? Claro que ele descansou, porque agora ele tem um ser, a sua imagem, a sua semelhança, que vai funcionar igualzinho ele para criar os nomes, para criar as outras coisas. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, eu quero que você responda para mim aqui no chat rapidinho. Você acha que dar nome aos animais é uma ação humana ou divina? O que você acha disso? A função que Adão teve de colocar nome aos animais é uma ação humana ou divina? Olha que legal. A maioria de nós precisamos entender a diferença do verbo criar e a diferença do verbo fazer. Tá claro para vocês o verbo criar, fazer, sim ou não? Tá claro? Agora vai ficar mais claro ainda. Eu quero ver um grande sorriso nos seus lábios, que você vai entender agora. Quando Yahvé chegou para Adão com um casal de animais que tinha um nariz super grande e daquele nariz super grande saiu uma língua comprida. Adão teve que dar um nome para aquele animal. Adão teve que fazer um nome, Adão teve que criar um nome. Eu quero saber. Escreve aqui no chat. Escreve no chat. Adão teve que dar um nome para os animais. Ele teve que criar um nome, ou ele fez um nome, ou ele... O que vocês acham? Muito bem, muito bem. Adão criou nomes. Adão criou. O criar é divino. Adão é divino. Adão é feito à imagem e semelhança. Então, a ação de dar nome aos animais era para criar do nada. Adão nunca tinha visto um casal de tamanduá na vida. E Deus cria aquele bicho, traz para ele e fala assim, dá um nome para isso aqui. Se é eu, vou dar o nome de paçoca. Dá um nome para esse negócio. Arame farpado. Adão teve que criar, porque não existia nomes. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não existia referência. Criar é exatamente do nada, é do zero. E essa atividade, ela foi exposta dentro de você, ela foi colocada dentro de mim, dentro de você. Você recebe isso, levanta a mão para o céu e fala, aleluia, eu tenho essa atividade dentro de mim, eu tenho esse poder de criar. Eu me lembro, alguns anos atrás, a minha família queria muito um cachorro, muito. E nós, então, ganhamos um cachorro de um amigo meu, eu fui buscar esse cachorro, e quando nós chegamos lá em casa, cada um queria dar um nome para o cachorro. Cada um queria dar um nome. E o interessante é que todos os nomes que cada um de nós da nossa família escolheu, já é um nome que já existe. Nós estávamos criando, estávamos fazendo. Ficou claro para você a diferença agora ou não? Ficou clara a diferença? Por isso que quando Yahvé, na Bíblia, ele entra e ele muda o nome de algumas pessoas na Bíblia, ele cria umas alianças tremendas com essas pessoas. Não vou entrar nesse aspecto não, porque vai ser um assunto chamado de uma aliança de sangue na Bíblia. Nós vamos estudar aliança de sangue e você vai entender algo tremendo que Yahvé faz conosco, com o ser humano. Então, criar é natureza que ele colocou dentro de mim, de você. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas, elas não conseguem entender a diferença entre criar e entre fazer. E quando nós ficamos presos diante disso, nós não conseguimos desenvolver o lado criativo que o Yahvé colocou em nós. Então, repetindo para você, Gênesis capítulo 1, o homem é o máximo da criação, feito no sexto dia, e foi dado para ele a chave de dominar. Gênesis capítulo 2, acontece então que o homem inicia como a estrela do processo para continuar a criação do planeta Terra. E Gênesis capítulo 3, quem se lembra?
Gênesis capítulo 3. Algo acontece. Algo acontece. A auxiliadora idônea de Adão, ela estava passeando, ela parou de frente da árvore, que não era para ela estar. Gênesis capítulo 3, então, algo começa a acontecer ali que é algo forte. Olha que coisa importante. Deixa eu mostrar para vocês o que é que acontece em Gênesis capítulo 3. Quem quer aprender? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 4 para você entender Gênesis capítulo 3. Lucas capítulo 4. Nós vamos agora entender Gênesis capítulo 3. Hi, Laura. Vamos lá. Lucas capítulo 4. Olha que coisa preciosa. Todo mundo já conseguiu abrir aí? Lucas 4. Aqui está falando, o texto de Lucas capítulo 4, está falando de Jesus. Paulo, como é que eu vou aprender de Adão aprendendo de Jesus? Você vai entender agora um versículo que você já leu na Bíblia várias vezes, mas não parou para meditar sobre ele. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá um homem. Versículo 5. E elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Olha que coisa impressionante. Satanás levou então Jesus numa transposição para ele ver o mundo inteiro, mostrou todos os reinos, e olha o que ele diz no versículo 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade. Dar-te-ei o quê? A autoridade. E a glória desse reino. Por quê? Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. Porque a autoridade deste reino e a glória deste reino me foi Não dá para a gente entender agora o que aconteceu aqui em Gênesis capítulo 3? O homem, Adão, vamos lá agora para Gênesis capítulo 3. Adão, completamente cheio da autoridade de Deus, completamente cheio com a unção de domínio de Deus, com uma unção sobrenaturosa de Yahvé. Agora, quando ele e Eva comem do fruto que não era suposto eles comerem, naquele exato momento, eles pegaram todo o domínio, toda a autoridade que foi lhe dada e entregaram nas mãos. Quem está entendendo? O pecado que você aprendeu na igreja não é apenas esse pecadozinho de desobediência, não é apenas esse pecado. É que Adão entregou o domínio da terra para Satanás. Por isso que lá no texto de Lucas, Jesus não questiona com Satanás se ele tem autoridade ou não. Por isso que no texto de Lucas, Jesus não questiona com o diabo se realmente ele tem o domínio da terra ou não. Portanto, que o diabo fez de tudo para Jesus não morrer no Calvário. Por que que o diabo não queria que Jesus morresse no Calvário? Bora cavucar mais ou não? Bora lá então. Olha só que coisa poderosíssima esse texto da palavra de Deus. Olha lá. No final do capítulo 3, no início do capítulo 3, o Satanás vem e tira o domínio da mão de Adão. E aí, chega o momento da prestação de contas. A Bíblia diz que Deus vem então na virada do dia, versículo 8. Versículo 8, abre a sua Bíblia aí, Gênesis 3, versículo 8. Diz assim, quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia,
esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher se esconderam por entre as árvores do jardim. Então, chamou o Senhor Deus ao homem. Olha aí, prestação de contas, accountability. O domínio que Deus colocou na sua mão, olha para mim, você que está me ouvindo agora, o domínio que Deus colocou na sua mão, Ele quer que você exerça. Ele vai pedir contas de você. Ele veio e pediu contas de Adão. Adão, onde é que você está, querido? Peraí, Deus não sabia onde que Adão estava? Claro que ele sabia. Ele viu Adão escondido. Aqui começa um processo de coaching mais poderoso da face da terra. As perguntas mais poderosas. Adão, onde é que você está? Adão falou assim, Deus, eu ouvi tua voz e eu vi que eu estava nu. A Deus falou, quem é que te fez saber que você estava nu? Você perdeu toda a sua autoridade, Adão. Você perdeu todo o seu domínio. Aí Adão, então, falou que foi a mulher. E Deus, então, chega para a mulher. Mulher, o que é que você fez? E ela respondeu, aquela serpente me enganou. E Deus, então, vai prestar contas com a serpente. E aí, o juízo de Deus desce exatamente nessa hora, porque na prestação de contas é para eu dizer o que eu estou fazendo ou não. Aí Deus, então, desceu o juízo, primeiro sobre a serpente, segundo sobre a mulher e terceiro sobre Adão. Ele começou na ordem de quem entrou no processo. Só que nesse exato momento, Deus sabia que ele já tinha dado autoridade para Adão, já tinha dado domínio para Adão, e Adão entregou o domínio para a mão de Satanás. E Adão, querendo consertar as coisas de Deus, o que Adão fez? Fez uma roupa de folhas, que não é o processo. Como que Deus resgata Adão agora? Leia comigo no versículo 21. 21. Dá uma olhada lá. No versículo 21, fez o Senhor, Deus, o quê? Vestimentas de pele para Adão e sua mulher e os vestiu. Paulo, o que é isso? Vestimenta de pele. Pele de quê, gente? Pele de cordeiro. Pele de animal. Aqui se estabelecem alianças de sangue. Começa a primeira aliança de sangue. Para cobrir, ou seja, para tirar o pecado da raça humana, Yahvé faz a primeira aliança de sangue. E eu quero que você vá comigo agora para o livro de 1 Pedro, capítulo 1. Primeiro livro de Pedro. Capítulo 1. Olha que versículo poderosíssimo. Versículo 18. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso o quê, gente? Precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito, aonde? Antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos. O projeto e o propósito de Deus de resgatar a autoridade vem através da aliança do sangue, que nós vamos estudar numa outra mentoria, que não é agora. Agora eu só quero te mostrar, o princípio que eu quero te mostrar nessa mentoria de hoje é que o homem, Adão, ele entregou o domínio na mão de Satanás deste mundo, e a minha função e a sua função agora é resgatar esse domínio e ativar esse domínio dentro de nós. Então nós entendemos agora que Satanás recebeu de mão beijada e agora o papel nosso é trazer esse domínio de volta. Por quê? Porque o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, como é caracterizado o primogênito, ele veio limpar a nossa barra.
Se nós formos ver o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, é exatamente isso. Nós vemos lá no João, capítulo 1, versículo 1, que diz que no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí nós vamos para o versículo 29, que é poderosíssimo, que diz assim, no dia seguinte, quando João Batista viu a Jesus que vinha para ele, gritou, eis o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Por que João Batista gritou que ele é o Cordeiro? Por que o apóstolo Pedro falou que o sangue do Cordeiro conhecido antes da fundação do século? Porque os dois sabiam que o sangue daquele animal sacrificado no Éden simbolizava o sangue do Cordeiro Jesus para livrar o homem do pecado e dizer para mim e para você que é através do sangue de Jesus que nós resgatamos a nossa autoridade, que resgatamos o nosso domínio das mãos de Satanás. Então, João, o profeta, ele vem e ele traz para mim e para você exatamente agora essa unção de domínio que está sobre nós. Aí a gente vai para Romanos. Eu quero que você vá comigo agora para Romanos, para nós entendermos algo preciosíssimo, como que eu resgato essa unção de domínio. Romanos, que legal. Romanos 5. Acompanhando lá o texto bíblico, por gentileza. Romanos, o apóstolo Paulo está falando aqui algo poderosíssimo, e ele vai do versículo 5, versículo 17 a 19. Ele fala assim, olha só. Todo mundo achou aí? Se pela ofensa de um só, aqui a Bíblia está falando de Adão, se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça. O que diz esse versículo aí? Escreve aqui para mim no chat. Reinarão em vida. Eu quero que você escreva isso para mim. Preste atenção. Portanto, pelo pecado de um homem reinou a morte, muito mais agora os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida. Escreve essa frase no seu caderno. Reinarão em vida. Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. 18. Porque assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. E a gente continuando a ler esse texto, até o versículo 19, fala o seguinte, porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornaram justos. Preste atenção nisso agora, da unção sobrenatural que vem agora, porque Jesus, em João capítulo 3, versículo 16, anota aí no seu texto, a Bíblia diz que Jesus é chamado do Filho unigênito. Porém, Romanos 8, 28 e 29, a Bíblia chama ele de filho primogênito. E agora vem mais uma vez a pergunta, qual é a diferença de unigênito para primogênito? Quando ele é apresentado por João em capítulo 3, versículo 16, ele é apresentado como o primeiro filho de uma série. Agora, em Romanos, ele já é apresentado como... em João, ele é apresentado como o único filho, o único. Em Romanos, a partir de Jesus, nós nos tornamos agora irmãos dele e cordeiros com ele em Cristo. Por isso que em João capítulo 12, ele fala exatamente isso. Se a semente não cair na terra e morrer, fica ela só. É por isso que Satanás não queria de jeito nenhum que Jesus Cristo morresse no Calvário. Ele fez de tudo para que Jesus não morresse. Porque Satanás já sabia, desde o Éden, quem está comigo, está acompanhando? Satanás já sabia desde o Éden que quando Cristo foi morto no Éden, o homem reivindicasse essa ação do sangue, ele teria de volta a unção de domínio sobre ele, ele ativaria o domínio sobre ele e Satanás tem que se posicionar debaixo dos pés da igreja. Por isso que Efésios diz que Cristo é o cabeça e o seu nome está acima de todo nome, de todo principado, de toda potestade, de todo domínio, de todo poder.
quer no presente século, ou quer no vindouro, e para que ele pudesse ser o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja e colocou todos os principados e o poder de Satanás debaixo dos seus pés. Por isso que a igreja, por isso que eu e você, quando eu digo igreja, eu não digo templo, eu não digo denominação, não digo presbiteriana, batista, assembleia, nada disso. Quando eu digo igreja, eu digo você, filho do Yahvé, do Elohim, você é simplesmente agora restituído dessa autoridade para tirar da mão de Satanás, porque através desse sangue de Cristo ali, eu e você agora podemos ativar toda a autoridade e exercer o domínio de volta para mim e para você. Agora eu vou te falar uma verdade que vai chocar você, você vai ficar maluco. Uma pausinha para você respirar? Porque comer feijoada assim de noite pode produzir pesadelo, mas eu tenho certeza que vai produzir sonos bons para você. Escute que coisa poderosa. Escute que coisa poderosa. Quem prestou atenção no que eu pedi para você escrever lá? Ninguém escreveu aqui no chat? Eu vou escrever então. O que é que o chat diz aqui para mim? O chat diz lá no texto, a expressão é reinarão em vida. Reinarão em vida. Reinarão em vida. Esse é o que diz o nosso texto. Reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida. Fala isso várias vezes, vai, por favor. Reinarão, pode falar com o microfone fechado. Reinarão em vida, reinarão em vida. Só quero ver sua boca mexer. Fala, reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida, reinarão em vida. Quando eu li esse texto, alguns anos atrás, eu comecei a estudar a profundidade desse texto e eu fui entender uma coisa sobrenatural que depois eu aprendi com um dos meus mentores, Dr. Myles Munroe. Alguém já ouviu falar do Dr. Myles Munroe? Um dos maiores teólogos que esse mundo já conheceu, meu mentor desde 1996. Dr. Myles Munroe, ele tem uma palavra poderosíssima e eu fui meditar, estudar sobre esse contexto. Escute o que eu vou te falar. Não estou aqui para discutir religião, por gentileza. Me entenda claramente isso. Eu estou aqui para estudar a Bíblia e entender com você. A religião, qualquer que seja ela, a base dela é preparar o ser humano para reinar nos céus. Você vai morrer, vai reinar nos céus. Você vai morrer, vai reinar nos céus. Lá nos céus tem rua de ouro, lá nos céus tem isso, lá nos céus tem aquilo. Eu vou te falar uma verdade que vai te deixar um pouco chocado, mas eu espero que você continue meu amigo e continue participando da mentoria. Cristo veio para restituir o seu domínio, para você reinar na terra. Ai, 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 ai. Por isso que o apóstolo Paulo fala que reinarão em vida. Vamos lá, eu tenho mais 10, 15 minutos para deixar você meditar comigo nisso poderosamente. Abre a sua Bíblia comigo no Salmo 115, versículo 16. Salmo 115, versículo 16. Rapidinho. Este salmo é poderosíssimo. E tem um ensinamento maravilhoso. Salmo 115, versículo 16, diz o seguinte: os céus são os céus do Senhor, mas a terra, como é que é? Deu a ele aos filhos dos homens. Se Deus quisesse que você reinasse nos céus, ele não construiria a terra e não faria o jardim do Éden na terra. Ele já tinha os céus. Era só fazer você na região celestial onde ele já habita. Eu espero que você continue para nós entendermos. Isaías capítulo 61 diz que os tronos do Senhor estão nos céus e seus pés estão na terra. Os pés de Deus representam nós, seus filhos. Os domínios de Deus somos nós. Nós é que dominamos em nome de Yahvé. Está comigo? Posso continuar?
João capítulo 10, versículo 10. Vamos lá? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida. Vida é abundância. Quem já me segue há muitos anos sabe que eu chamo essa vida abundância de vida fenomenal. O meu projeto Vida Fenomenal, da qual você é meu parceiro do meu ministério, é o projeto Vida Fenomenal. É essa vida na Terra. Essa vida na Terra. É importante eu e você entendermos Lucas 22, porque isso aqui é um confronto muito grande de ensino religioso que foi implantado na minha cabeça e na sua cabeça. E você vai entender por que você foi ensinado, por que as religiões ensinam que é para você reinar no céu. Você vai entender já já. Eu vou fechar com chave de ouro, eu prometo. Fica comigo. Lucas, capítulo 22, versículo 28 e versículo 29. Olha que coisa interessante que diz aqui. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu pai me confiou um reino, eu vou-lo confio. Ministrando a palavra do Senhor, Jesus Cristo falou com seus discípulos. Os discípulos falaram com ele assim: mestre, o senhor me fala como que é o seu reino, aonde é o seu reino? Lucas capítulo 17, versículo 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão o reino de Deus está aqui, o reino de Deus está ali, mas o reino de Deus está aonde? Dentro de vós. Eu e você precisamos entender agora conceitos tremendos. Escute. Olha o que eu vou te explicar para você ficar chocado, de uma vez por todas. Vamos aprender sobre Nova Jerusalém. Muita gente fala, eu vou morar na Nova Jerusalém, nos céus, eu vou morar nos céus, na Nova Jerusalém. É nos céus? Vamos lá, Apocalipse. O pastor Adriano já está assim, não é no céu não. Vamos lá, Apocalipse. Vamos saber onde é que fica essa tal de Nova Jerusalém? Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, capítulo 21, a revelação. Versículo 1 diz assim, vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra então passaram, e o mar já não existe. Agora eu vi também o quê? A cidade santa. A Nova Jerusalém, que fazia o quê? Que descia dos céus. Irmão, se ela desce... ou sua Bíblia diz que eu vi a Nova Jerusalém que subia para o céu. O que diz sua Bíblia? Ela subia ou ela descia? Descia. A Nova Jerusalém, a eternidade que eu e você tanto falamos que é o céu, é aqui na terra. Choca. Eu sei que choca. Dá um trem dentro da gente que é anti-religião. Porque a religião quer que você acredite no céu. Vou te explicar por quê. Vou te explicar. Calma, eu vou chegar lá. Olha só que coisa poderosa. Veja comigo agora o versículo 3. Então vi grande voz vinda do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Se Deus vai habitar com os homens na Nova Jerusalém, e a Nova Jerusalém vai ser aqui na terra, para onde que você quer ir depois que você morrer? Eu vim aqui para trazer uma revelação que vai chocar a religião. Segunda coisa poderosíssima, vê o Apocalipse, versículo 10. Vê o versículo 10 agora. João está falando da Nova Jerusalém. Vamos ver, ler o 9. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, falou comigo dizendo, vem mostrar-te a noiva. Vou te mostrar a noiva. Versículo 10. E me transportou em espírito até a uma grande e elevada montanha. Gente, no céu tem montanha? Me levou até uma montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu.
da parte de Deus. Em vários textos você vai ver que essa montanha que João se refere é Sião, Zion. E quem já foi a Israel vários anos, como a pastora Raquel sabe disso, o Monte Sião, onde os judeus estão esperando que ali seja o Messias coloque o seu pé. Se você não sabe, o judeu, ele crê que o templo vai ser restaurado de exatidão e já tem tudo pronto para fazer o templo assim, ó, em 2 palitos. Só está esperando liberar aquela confusão no Monte Sião, porque eles estão esperando a literalidade desse processo. Então, a Nova Jerusalém, ela é algo tranquila, ela é algo fenomenal. Agora, eu quero que você preste atenção no seguinte, olha para mim aqui agora. Eu e você aprendemos que um dos nomes de Yahvé, em grego, é Alfa e Ômega. O que é Alfa e o que é Ômega? Alfa é a primeira letra, é o princípio. Ômega é a última letra do alfabeto grego, é o final. Só que o alfa e o ômega, eles se encontram. Quando diz que ele é o alfa e o ômega, significa que ele é o todo ser completo, porque ele se encontra. Por isso que a palavra de Deus diz ali em Filipenses que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até quando? Os dias de Cristo, até completar os dias de Cristo, os dias da graça. Então, Deus começou a criação do homem, do bara, Deus começou o bara no Éden, e agora Deus continua o bara em Nova Jerusalém. O primeiro versículo da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia é a criação de uma Nova Jerusalém, de um Éden. E aqui o Apocalipse é a Nova Jerusalém, ou seja, o alfa e o ômega se encontrando. Faz sentido isso ou não? Total sentido. Tanto que até hoje Deus não permitiu que nenhum cientista conseguisse encontrar o Jardim do Éden. Já fizeram trocentas escavações, porque a Bíblia dá geograficamente, ela dá o local do Jardim do Éden lá no Oriente. E eles fazem escavações lá, uma atrás da outra, procurando achar o Éden. Não vão achar nunca, porque a própria palavra Éden significa um lugar. Nova Jerusalém descia do céu. Se ela desce do céu, ela é um lugar espiritual. E o mais interessante com isso, que esse tabernáculo que Deus fala aqui em Apocalipse, é o próprio Éden itself, é o próprio Éden, é a presença de Deus de um lugar espiritual. Dá uma olhada em Apocalipse 22, versículo 2. 22, versículo 2. 22, versículo 2. O que diz aí? Apocalipse 2, 22, versículo 22, diz que da praça da cidade, da Nova Jerusalém, de uma e de outra margem do rio, está uma árvore. Que árvore que é essa? A árvore da vida. Meu irmão, só para mim e para você agora, não conta para ninguém não. Aonde mais que você viu plantada a árvore da vida na Bíblia inteira que você já leu? Aonde? No Éden. Capítulo 2, capítulo 2 de Gênesis, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente. E ali dentro ele estabeleceu as árvores. A árvore X, a árvore Y e a árvore B. A árvore da vida estava ali dentro, da qual o homem podia comer. Mas a árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem não deveria comer. Então, essa árvore que Deus plantou no Éden, a árvore do Jardim da Vida está na Nova Jerusalém, que é o Éden espiritual de Deus, para onde nós vamos estar morando e habitando com ele. E isso é extremamente interessante. Deixa eu te explicar um outro texto que talvez você fale assim, puxa vida, nunca parei para ver esse texto. Isaías 65. Isaías 65 é um texto que ele é fenomenal. Isaías 65, eu peço para vocês que são líderes de igrejas, líderes de grupos familiares, se vocês puderem começar a estudar isso com seus grupos, eu sei que você não vai conseguir estudar isso tudo aí num dia, porque é muito conteúdo, mas você pode estudar em 4 semanas com o seu grupo para ativar o cérebro das pessoas, para elas entenderem o quanto que a religião fez a gente pensar que nós íamos reinar nos céus, dominar nos céus, sendo que Deus criou o homem para dominar na terra, para reinar na terra.
O nosso processo é dominar aqui sobre as fontes, sobre as riquezas, sobre tudo que ele tem para mim e para você. Então, olha lá, abriu lá em Isaías 65? Vamos ler o versículo 17. Isaías está tendo uma visão clara da nova terra, da nova Jerusalém, dos novos céus. Isaías fala assim no versículo 65, 17. Pois eis que crio. Olha a palavra criar aí. É criar ou fazer? Prestou atenção ou não? Eis que eu crio, do nada, eu crio novos céus e nova terra. Olha que coisa poderosa. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aí ele continua dizendo, mas vós folgareis, exultareis perpetuamente no que eu crio. Porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo regozijo. É criar, é criar. Yahvé, Elohim, está criando do zero para mim e para você. E eu exultarei por causa de Jerusalém e folgarei do meu povo. E nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem. E quem pecar até os 100 anos não será amaldiçoado. Versículo, olha só, 21. Eles edificarão casas. Gente, você vai construir casa no céu, irmão? Vai não, querido, é na terra. Eles edificarão casas, irmão. E eles vão habitar nessas casas, irmão. Irmão, eles vão plantar vinha para fazer suco de uva, fazer vinho, tinto, carmenet, merlot. Tudo isso vai fazer lá, eles vão fazer. E eles vão plantar vinhas e vão comer o seu fruto, irmão. Vão beber do seu fruto. Olha lá, versículo 22. Não edificarão para que outros habitem. Não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore. E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Eles não trabalharão à toa, nem terão filhos para a calamidade, porque são a sua posteridade. Bendita do Senhor, os seus filhos estarão com eles. E será antes que clamem, e eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Olha aí o versículo seguinte, o lobo e o cordeiro pastarão juntos. Gente, lobo e cordeiro, você acredita nisso? Lobo come cordeiro. Aqui na Nova Jerusalém, não. O lobo e o cordeiro vão pastar juntos. Olha que coisa poderosíssima. O leão comerá palha como boi. E pó será comida da serpente. Você acha que Deus esquece da serpente? A serpente entrou para tirar o domínio do homem. E aí, a religião... Agora eu quero fechar com chave de ouro. Você me dá 2 minutos que eu vou fechar com chave de ouro. A religião, o que ela quer que você faça? A religião quer que eu e você acreditemos que nós não podemos criar, porque no momento em que nós criarmos, nós vamos exercer a nossa autoridade de domínio e sobressairmos em qualquer situação na nossa vida. Por que a maioria das pessoas hoje, elas não trabalham por conta própria, elas não têm o seu próprio business? Porque elas foram treinadas para fazer e não foram treinadas para criar. Nós fomos treinados para ir para a faculdade e ter uma carreira. Nós não fomos treinados para criar algo das nossas mãos e termos nosso próprio business e ficarmos ricos e milionários com uma criação do nada. Eu me lembro, uns 10, 15 anos atrás, eu estava vendo a história de uma menininha de 14 anos de idade que ela pegou pedrinha, sabe essas pedrinhas de cascalho? Ela pegou pedrinha, coloriu uma pedrinha de amarelo e escreveu prosperidade. Pegou uma pedrinha, coloriu de verde, escreveu saúde. Pegou uma pedrinha, coloriu de vermelho e colocou alegria. Ela definiu 7 sentimentos para 7 pedrinhas, coloriu e começou a divulgar isso na internet, começou a vender o saquinho das pedrinhas. Ela ficou milionária aos 14 anos de idade porque ela criou. Dá para você entender? Por que a religião quer que você não crie? Por que a religião quer que você simplesmente fique esperando para você reinar nos céus, para você andar em rua de ouro no céu, mas você não pode andar em rua de ouro aqui na terra agora? Por que não pode ter o melhor salário? Por que não pode ter o melhor ganho? Por que não pode ter o melhor nesse momento?
porque querem que a cabeça da pessoa fique somente naquilo que vai vir, no porvir, sem entender que eu e você podemos agora resgatar esse domínio. A maioria das pessoas que querem dominar sobre os outros, elas nunca vão ensinar isso que eu estou te ensinando. Você que faz parte dessa mentoria, eu quero te dar os parabéns, porque eu não tenho problema nenhum em ensinar para você que você nasceu para dominar, que você tem que resgatar a sua unção de domínio, para você exercer essa unção de domínio, ativar o seu espírito, ativar sua mente pelo sangue de Cristo e você passar a ter mentes e pensamentos criativos de verdade e criar coisas poderosíssimas. Se uma criança de 14 anos coloriu 7 pedras, deu um nome para essas pedras e começou a vender essas pedras na internet e ficou milionária, quanto mais você pode fazer? Yes or yes? Você tem essa unção sobre a sua vida. O nosso papel, eu quero encerrar com isso. Escreva para mim aqui, o nosso papel, reinar em vida. Reinar em vida agora na terra. Reinar em vida na eternidade, com Cristo. Reinar em vida no Éden, na Nova Jerusalém. Reinar em vida. Reinar em vida. Eu quero que você fale essa palavra para você várias vezes. Reinar em vida. Eu fui criado para reinar em vida. Foi-me dado domínio. Se Deus quisesse que eu morasse com Ele no céu, Ele não precisaria ter criado a terra. Ele já habita nos céus. É só pôr eu no céu. Então Deus quer que eu domine a terra. Por isso que ele diz em Salmos que os céus pertencem ao Senhor e a terra ele deu para você. A terra pertence a você. O domínio que você tem que ter é aqui na terra. Eu estou disposto a dominar. Quem está disposto a dominar? Amém. E nós vamos levantar nossas mãos agora, nós vamos orar em nome de Jesus. Levante as suas mãos aí onde você está, em nome de Jesus. Nessa unção sobrenatural de Deus, como ministro do Senhor, como sacerdote de Deus, eu quero orar por você, orar pela minha vida agora, onde você estiver, onde essa mentoria estiver alcançando agora. Se você concorda com o que foi ensinado aqui, agora, levante as mãos para os céus e declare comigo aí na sua casa. Deixe o microfone fechado, mas declare em voz alta, fala em nome de Jesus. Eu reivindico a unção do sangue daquele cordeiro que morreu antes da fundação do mundo, que veio à terra para resgatar a minha unção de domínio que Adão entregou a Satanás, mas que Jesus resgatou com a morte no Calvário. Eu entendo claramente que eu tenho essa unção sobre mim. O sangue de Cristo Jesus está sobre a minha vida, o óleo e a unção do Senhor está sobre mim, e eu tenho a unção para criar. Diga comigo, Bereshit Bara. Bereshit Bara. Vamos reivindicar essa unção de Gênesis 1. Bereshit Bara. Bereshit Bara. A unção de no princípio criado nada está sobre mim. Diga isso. A unção do princípio de criado nada está sobre mim. Eu abro a minha mente, eu abro o meu cérebro, eu abro a minha alma, eu abro o meu entendimento. E eu reivindico Bereshit Bara sobre minha vida. E eu reivindico essa palavra sobre mim. E eu libero essa palavra sobre a minha mente. Eu libero essa palavra sobre o meu espírito. E eu vou ensinar essa palavra à minha família. Nós vamos dominar sobre a terra. Nós vamos reinar em vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Yeshua HaMashiach. Eu ativo a unção, eu ativo a criação divina sobre mim, em nome de Jesus. Se você concorda, diga amém, amém, amém. E dá glória a Deus bem forte. Amém, louvado seja